Meu nome é Carlos Alberto Caetano, nasci no dia 11 de setembro de 1930. Eu, eu quero acreditar que a ministra do Carnaval vem, digamos assim, acho que do João, uns 8, 9 anos, e meus pais, no mês de agosto, sempre iam para Pirapora do Bom Jesus, e a minha mãe ia prestar sua homenagem ao santo. Né? E, e eu nunca vi meu pai ir na igreja. Quando chegava lá em Pirapora do Bom Jesus, ele ia para o barracão lá, onde, os negros que vinham de Campinas, Piracicaba, Tietê, tudo quanto é lugar, se encontravam. E o barracão e o jongo, que é o pai do samba lá, bumbum artesanal grandão, e o pai do samba e a gente jongando lá. Eu saí numa escola de samba do Bosque da Saúde, o nome de Flor do Bosque. Então, acho que eu tinha aí uns 11 ou 12 anos por aí. E um amigo meu, também de lá, morador lá, filho de Altão, falou: vamos embora para Lava Pedra. Ele saiu no Lava Pedra, vamos embora para Lava Pedra, vamos na partilha do Lava Pedra. E, eu, e ele me levou para o Lava Pedra. E quem dirigiu o Lava Pedra, na época, era uma mulher, Dona Unice, né? Ela chamava de Dona Unice. Não sei porque Unice, que o nome dela seria da madre, né? Nós a conhecemos como Dona Unice. Todo mundo Dona Unice, Dona Unice, Dona Unice. E ela que dirigia a Lava Peça. E eu passei a ser Lava Peça. Lá fazíamos instrumentos, nós mesmos fazíamos instrumentos artesanais, fazíamos instrumentos, a coisa toda, ensaiávamos o pessoal e assim era. Eu morava já na Casa Verde, mas ainda saía na Lava Peça. Foi um desentendimento que eu teve no ano de 55, o último ano que eu saí na Lava Peça. Aquele ano, mais uma vez, nós fomos campeão. A Lava Peça foi campeã. E na época, após as escolas passarem, quem promovia esse concurso era a Rádio Record, que era ali na rua direita, com Benjamin Constant. Né? Após a escola passar, depois de 1 hora, 2 horas, sabia quem era campeão. E a Lava Peça, mais uma vez, nesse ano 55, fui campeão. E a dona Alice falou para nós: olha, você segura a escola aqui no Lago São Paulo, que é nessa Rua da Glória, hoje em dia Praça Rádio Leste embaixo, né? Segura a escola aí, vou receber o prêmio e nós vamos começar a festejar de lá. E segura uma escola ali no Lago São Paulo, devia ser umas 3 horas da madrugada, por aí, mesmo. Não se foi. E o Mário Gago, é, é, saia com nós na bateria, mas era um moleque mais esperto do que nós. Ele seguiu a Dona Onice. Dona Onice foi lá, recebeu o prêmio ele, e foi embora. Aí o Mário Gago voltou, né? Falou: olha, a velha foi embora. Ele não foi embora, não mandou, não avisou nós que era para segurar a escola aqui. Ela ia receber depois nós ir embora. Não, ela foi embora, foi embora. Não começa a agitar.
A gíria, na época, era outra. Né? Então, não começa a agitar. Não, a Vera foi embora. 3 horas da madrugada, das 3h30, 4, qualquer coisa, já começa a subir bonde e descendo a Rua da Glória ali. E os mais velhos, né? Segurando a bateria ali, né? Os mais velhos. Não sei por que a Eunice deixa a escola na mão dessa molecada irresponsável. Ali ninguém era irresponsável. Tá? Mesmo porque eram nós que ensaiavam uma escola, preparavam, arrumavam instrumentos artesanais, arrumavam, consertavam. Nem ninguém é irresponsável, não. E os mais velhos começaram a dar puxão de orelha de nós, corte, você entende? Na cabeça, aquela coisa. E recolhemos uma escola, bonde subindo e descendo, né? Aquela vermelha e branca, aquela batucada ali da Retaguarda. Aí recolhemos uma escola. E o Mário, não falei pra você que ela foi embora, esse negócio todo. Mas ela não mandou esperar. Mandou esperar, não estava esperando. Foi embora. E ela realmente ia embora com o Chico Pinga, né? Que era o marido dela. Recolhi a escola, nervoso, recolhi a escola. E falei para o pessoal que me acompanhava, eu não vou sair mais daqui, não. Tomei puxão de orelha, coque na cabeça, xingando. E era uma época que a gente. Mas aí falou, está falado, né? Que ele estivesse errado, ele nunca respondia, né? Educação, na época, era aquilo lá. Recolhi a escola, falei, olha, não vou sair mais daqui, não. Tinha uma turma daquela que me acompanhava, eu, Mirinho, Teira, um monte me acompanhava. Aí eu falei, eu vou pro vai-vai, saí na bateria do vai-vai. Sou ritmista, que instrumento de percussão eu toco, eu ia para lá, né? Saí lá com o meu compadre de pato, Pato Nago, Walter de Oliveira. E não sei se foi o Gilbertinho, ou o Jacó, o Jacozinho, ou o Boi Lambeu, né, que é o filho dele é Valdemar Sampaio, o nome é Valdemar Sampaio, o filho dele era Boi Lambeu. E vão tirar uma escola sobre aqui, vão tirar. Eu falei, não, vão tirar, cara, me acompanha, vão tirar. Eu falei, não, não, vou vai, vou tirar, vão tirar. E lá já tinha uma escola de samba que chamava Ritmo do Morro, tinha parado de sair, e esse pessoal da Ritmo do Morro tinha engrossado a pedra, na época do Garoto do Paraíso, Rosas Negras, que tinha ali, né? Rosas Negras, outras escolas que tinha. Quando começamos a sair, esse pessoal que sair nas outras escolas, falou que ia tirar uma escola ali, aí todo mundo do bairro, né? Eu acho que o bairrista, bom, e aí tiramos. Saiu o primeiro nome dela era Sociedade Esportiva Recreativa Beneficente Unis do Parque Peruche. Depois que passou a ser Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unis do Peruche. Aí sai. E a Peruche costuma sempre dizer, já nasceu forte, nasceu grande, porque todo mundo está limbado. Saímos na terceira categoria, fomos campeão, porque tá, todo mundo já está limbado, todo mundo sabia o que fazer na avenida, fomos campeão. 57, 58 na segunda categoria, 59 nós já estávamos ali em cima, 61, primeiro campeonato nosso. Aí começou, quando não dava nós daqui, Zona Norte, dava Zona Leste, lá onde veio, aí esse meio veio vindo até as datas de hoje. Infelizmente, hoje minha escola está atravessando uma fase difícil. Mas é isso aí. Pegamos o carnaval em São Paulo, muitos anos. Enquanto não passasse a Mauniz do Peruche, eu só ficava esperando, querendo saber como é que a gente vinha. Como é que será que veio a Peruche agora? Ou era nós ou era o Nenê também, né?
aquele povão. A São João, que era cercado de corda ali, né? Tinha corda nos postes, o pessoal ficava tudo na calçada, e a avenida livre para a escola desfilar. Desfilava São João, Igabaú, Praça da Bandeira, assim, assim era. O, o geral do filme, a mãe dele dava pensão, a mãe dele dava uma pensão, tinha marmita, ela dava pensão. E ele não convia muito com nós, não. A gente criado tudo junto lá, mas ele, sei lá, né? Assim, ele com um menino meio doce, ou a mãe dele não deixava, ele não se misturava com nós, não. Não é que nós fosse também uma mulher que era tudo ruim, não. Ela não se misturava. E ele veio no Papeluche, posteriormente ele saía no Polição da Glória, cordão, Polição da Glória, não era cordão porque trazia instrumento de sopro, clarim, clarinetes, um montão de instrumentos. Então, ele passou a sair lá. Depois ele saiu muito tempo lá no Polição da Glória, ele saiu da Peruche. Ele é compositor, grande compositor, vou para Peruche lá, e a área de compositor vai ficar boa agora, grande compositor, lá tinha Belobo, já tinha Belobo lá, e, e outros mais. Ele se juntou lá com o Belobo, fizeram parceria os dois, aí para ganhar os dois era difícil. Os dois escreviam, para boa letra, boa melodia, era difícil. A dele era difícil. Assim foi. Isso foi em 1972. Nós estávamos na ditadura e a gente vinha com um samba de Geraldo Filme, chamado Heróis da Independência, era o tema nosso daquele ano. E dizia aí, chamamos os heróis da independência, essa letra, né? Presente, presente, trazendo o fogo sagrado da pátria, iluminando a quem nos fez independente. Lá nas Minas Gerais, houve um movimento à conjuração. Na Bahia, em Pernambuco, em São Paulo foi a decisão. Glória aos heróis que tombaram para fazer um Brasil novo. Homens que não mediram sacrifício pela independência do seu povo e liberdade. Assim foi. Como nós estávamos na ditadura, né? Aí acharam que ele era um núcleo lá, sei lá, de resistência, qualquer coisa nesse sentido. Aí invadiram lá a quadra, arrebentaram tudo, os instrumentos. Assim, um bar lá que eles metralharam o bar, acabaram com tudo. Mas uma parte nossa, na qual eu estava, nós estávamos no Parque Mu fazendo uma apresentação. Aí o Boacir, né, com a gente, o Boacir era um policial civil. Aí ele foi para lá e avisou, olha, a polícia militar esteve na nossa quadra lá, arrebentou tudo. E fomos então com mais que uns 3, 4 ou 5 carros, né? Saímos de lá e viemos para a quadra. Chegamos aí na quadra, aí no Morro do Chapéu, todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas diz que mexeram com a mulher do capitão. Que capitão? Ali morava um capitão do nome do capitão Pastel. Mas diz que mexeram com a mulher dele, esse negócio todo. Quem mexeu? Ninguém sabia, né? Aquela discussão, de repente, né? Alguém falou: olha, a polícia tá voltando. Né? E nós tínhamos chegado lá, tinha visto junto, nós tinha vindo jornalista também, né? Aqueles carros que vieram do Pacaembu, né? Aí fomos lá na entrada da quadra para saber o que está acontecendo. Chegamos,
as viaturas do campo paradas. Uma para atender. O que se trata? Quando foi que se trata, ele deu uma borrachada. Eu levantei o braço, pegou no braço, ele deu outra borrachada que eu tenho uma costela quebrada até no dia de hoje. Trincou a costela até no dia de hoje, quem passa a mão, que tem uma costela aqui trincada ou quebrada, sei lá que foi. E quando Deus nos acuda, tomou aquela borrachada, dei um soco também, né? Já que estava apanhando, deu um soco, eles deram um tiro de festim, né? Foi que eu vim saber que era de festim. Pá, 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 foi pronto, estou baleado, né? Estou baleado. E o César também, um brancão grandão, acho que 2 metros e pouco. Quando o homem chegou, ele ameaçou de correr, virou as costas, né? Aí quando ele virou as costas, ao mesmo tempo ele deu um pão, ele deu uma, a gente chama de banda, né? Virou, levantou o pé no peito de um PM, de brancão grandão, e jogava capoeira ainda, foi dando nos acudos. Foi quando eu escutei ele falar assim, peraí, são valentes. Eu sei de uns 2 ou 3 lá, né? Eles são valentes. Afastaram, jogaram uma lata, essa lata de óleo redonda, né? Mas só que o comprimento dela era menor e o diâmetro maior. Jogaram na minha direção e afastaram, jogaram e eu dei um pontapé também pro lado dele. Jogaram para lá, eu dei um pontapé na lata pro lado dele. Primeiro boom lá no meu chapéu. Boom. Aquela fumaceira danada, eu sei que foi um Deus nos céu. Diz que era barra de festim. Nós tínhamos um alto-falante lá da quadra, grandão. Tinha um rombo dentro do alto-falante de tiro. Metralhado tudo lá, o nosso bairro que é lá dentro, que barra de festim é essa aí? Tem que foi dando nos acuda. Eles foram embora, aí fomos na diretoria toda, fomos na 13ª, ali era a 13ª, né? Achamos que era a 13ª, e fomos lá na Vida Casa Verde, ali que era a 13ª. Isso aqui não. Não são na nossa área. Eu falei, pô, mas aqui, meu chapéu, isso aqui, não, naquela área já, rua para lá, pertence a 38. 38? É uma coisa assim, né? Aí, fomos para lá. Chegamos lá, não tinha delegado, não tinha escrivão, não tinha nada, ninguém para atender. Falei, como é que uma delegacia não tem escrivão, não tem nada? Não tem. Acho que eles entraram em comunicação lá que não atende, não. Não atende. Levou um pessoal, pessoal que estava ferido, chocado, levaram todo o pessoal nas clínicas lá. Eu soube que foi bala de festim porque examinaram no meu braço umas 3 queimaduras, examinaram. Foi quando falaram, bala de festim, que eu soube que era bala de festim, as coisas todas. Assim foi. Como tinha um general que eu estava ensinando ele a tocar cuíca, né? E que o nome dele era Holanda. Eu tenho o nome de pai, o final dele era Holanda Força Brasil. Foi ele que, que veio nos ajudar, nos ajudou. Ele tinha mais uma, esqueço o nome de uma mulher política forte também na época, uma Patrícia nossa que veio em nosso auxílio. Você correu um processo lá pelo Fórum da Casa Verde, e no dia trouxeram o pessoal tudo algemado. Nós estávamos lá também, né? Fomos receber uma intimação, todo mundo lá, e aí para reconhecimento. Um monte de homem, tudo algemado, você tem? Braço para trás algemado, aquela fileira lá. E conhece, perguntando para nós, conhece? Não, conhece? Não, conhece? Não, não.
Vai conhecer, né? Não, não. E, e realmente, quem, quando chegou lá, minha vez se conhece, falei, conhece? Não, não, não. Falei, esse eu conheço. Contou lá, um patrício meu. Aí o juiz perguntou, como é que você conhece? Ninguém conhece, só você que você conheceu. Eu conheci porque ele é careca e ele estava batendo, dando borrachada num amigo meu que está do lado na época, e eu vi cair o cap dele e ele é careca. Esse é. Tem certeza que você não está acusando um homem inocente, não? Eu falei, não, 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 isso eu tenho certeza. E apontou os demais lá, conhece aqui, conhece? Não, não, não. Só conhecia ele mesmo. Aí, por intermédio dele, pegaram o restante, depois de saber que o tenente novinho lá recebeu ordem, o tenente deu ordem. Aí pegaram os demais. Pelo meu patrício, eu conheci, falei, esse é. Tá, é isso. Me conheci o melhor. E assim foi. 38, lá com o saudoso Faria Lima. E nós já tínhamos 68. Bruxa de 56, a pedra de 37, vai de 30. E tudo ano nós organizamos uma associação das escolas de samba e cordões carnavalescos do estado de São Paulo. E todo ano a gente ia lá para tentar fazer um carnaval com os dirigentes nos ajudando. Mais nada. Volta hoje, volta amanhã. A gente agendava, a gente ia lá, aí chegou uma delegação inteira, daqui a pouco, e nunca podia atender. A prefeitura era em Ibirapuera, a gente notava que os funcionários falavam, escola de samba, bem, só de escola de samba. Lá negrada, escola de samba, no instantinho lá tinha um segurança postado perto de nós lá. Uma coisa que nós fôssemos tudo ladrão. Ou marginal, né? Assim eles achavam. E, como eu tinha esse problema, eu falei, olha, gente, o Inocêncio Tobias era muito amigo do Moraes Sarmentos, que tinha um programa na Bandeirantes de popular, de samba, essa coisa toda, música popular. Convidou ele para ser presidente nosso. Ele aceitou. Ele aceitou, e quando aceitou, quando sentou o Faria Lima, fomos lá conversar com ele. Ele nos recebeu, pode nos receber no horário marcado, não dá a canção que costumava dar, havia dando antes. E foi uma vitória. Nos recebeu. Ah, os senhores são os homens do samba de São Paulo. Tá? Vamos fazer carnaval aqui. Não sei o que mais. Está conversando com a pessoa. O que ele falou lá? Eu só estou naquela mesa grandona, sala de conferência, a mesa grandona, eu estou aqui do outro lado da ponta da mesa, junto com o mala do acadêmico Tatuapé, sentado perto de mim. Eu falei em off para ele lá. Ele e o Faria Lima falou que saia na mangueira, né? Aí eu falei em off no ouvido do mala, baixinho. E sai na mangueira, porra nenhuma. São políticos aí, só quer saber de foto, esse negócio. E no ouvido dele baixinho. E ele deu uma semana para nós. Ó. Saímos. Como é que nós queríamos fazer carnaval? Nós falamos, mas precisamos de transporte. Precisamos de transporte para ir buscar nós e buscar e levar. Isso bastante. Aí, pá. Um orçamento, fizemos um transporte, pedimos segurança, pedimos isso, aquilo. O orçamento falou, pede uma importância em dinheiro para fazer carnaval. E nós, orçamento, ele não vai dar, não.
Estão pedindo transporte, pedindo um montão de coisas. Você acha que ele vai dar? Não custa. Como é que ele foi para nós? Só tem duas palavras que ele pode falar: sim ou não. Aí pedimos uma importância, pusemos no pedido, voltamos lá, percebeu, pá. Somente passou para ele o que nós queríamos, somente era o presidente da associação. Ele pá, leu tudo, olhando por cima do óculos, leu tudo e deu lá para o secretariado dele lá. Nós vamos fazer carnaval em São Paulo. E foi uma alegria. Não tirou nada que nós pedíamos, dinheiro, transporte, uma série de coisas. Né? Que na época decorava as avenidas todas aí, né? Local de desfile. Né? Não tirou nada, foi aquela alegria. Ele levantou lá da ponta da mesa, todo mundo, obrigado, seu prefeito, obrigado, seu prefeito. Veio vindo do nosso lado aqui, eu também levantei, agradecer, e eu, o Mara, levantei, agradecer. Quando ele chegou perto de mim, ele enfiou a mão no bolso, maior vergonha, eu costumo dizer, passei no mundo do samba, maior vergonha. Enfiou a mão no bolso, tirou uma carteirinha na minha cara. Carteirinha. Tem que sair da mangueira, uma carteirinha verde, um negócio, acho que rosa, sei lá. Eu vi na minha cara carteirinha. Eu vi que era 300 e qualquer coisa no número dele lá. Né? Aí todo mundo ficou assim. Falei, poxa vida, enfiando uma carteirinha na cara do cara. O único que dava risada era o Malo. O Malo dava risada. Aí, tá. Uma vergonha que eu passei. Fiquei branco, preto, vermelho, cor de rosa, sei lá. Aí eu não tinha conhecimento, falei, como é que é? Eu falei no ouvido dele baixinho. Depois que eu vim tomar conhecimento, que ele que tinha leitura de lábios, né? Tinha, não tem leitura de lábios. E ele leu meus lábios. Né? Leu meus lábios, porque aconteceu tudo aquilo lá. Foi assim. Mas estamos aí, até no dia de hoje. Porque o que acontece? Geralmente passa o carnaval, os ensaios na quadra, né? Tem ensaio na quadra, a quadra fica tudo entupida, esse negócio todo, então tem que suspender os ensaios. Carnaval é povão. Para evitar o contato, então tiveram que suspender o carnaval. Eu não sei se 22 agora vai ter, sei lá, vamos ver. A gente espera que sim, né? Vamos ver. Eles estão lutando. Eles queriam Eles fazer estão carnaval lutando fora pra de época. Eu falei, gente, não vira. Carnaval fora de época. Vieram pedir sugestão para mim, fazer o carnaval fora de época. Nós queríamos fazer em julho. não Né? vira. Não. Quando eu falei com julho, ia para o carnaval em julho. Eu falei, não vira. Carnaval fora em julho, fora de época. Quando chegar dezembro, não vai ter Natal. Vamos fazer o Natal em março, fevereiro. Não vira.